Sexta-feira, 1º de dezembro, confira os destaques desta edição. Financiamento estudantil, saiba o que mudou e como não perder essa oportunidade. Quem faz a roupa que você veste? O drama das costureiras reféns do trabalho escravo. E ainda o lançamento do livro Como Usar o WhatsApp. O TV Uva Notícias começa agora. Após o vestibular, o sonho de passar na faculdade pública acaba não se tornando realidade para muitos. E uma das possibilidades é se inscrever em programas de financiamento estudantil. Para isso, é preciso estar atento às novas regras e não perder o prazo de inscrição. Fique por dentro das mudanças na reportagem de Pablo Guaicurus. O financiamento estudantil possibilita a entrada de muitos estudantes no ensino superior. Entretanto, ao concluir o curso, eles têm uma dívida de quase R$100 mil. A Câmara aprovou uma proposta de emenda constitucional, PEC, que termina com a carência para o pagamento do FIES, principal forma de financiamento estudantil do Brasil. Antes, o prazo para iniciar o pagamento era de até 2 anos após a formatura. Agora, o aluno começa a pagar logo após a conclusão. Antes, o prazo para iniciar o pagamento era de até 2 anos após a formatura. Agora, o aluno começa a pagar logo após a conclusão. A economista Renata Machado explica como essa resolução afeta os estudantes que pretendem utilizar o financiamento. O término da carência para iniciar o pagamento das parcelas pode inviabilizar, sim, esse financiamento para os estudantes. Demora um certo tempo da formatura até esse estudante ser absorvido pelo mercado de trabalho. Então, sem essa carência, se o estudante tiver que começar a pagar as parcelas do financiamento logo após a formatura, pode não dar tempo dele ser absorvido pelo mercado de trabalho e ele não ter como arcar com essas parcelas. Isso vai acarretar num grau de endividamento ainda maior desses estudantes e não vai trazer um desafogo para os cofres públicos. Para os estudantes, as mudanças podem ser percebidas de uma forma diferente. A estudante de jornalismo, Indaia Moraes, ressalta a importância do FIES, que possibilitou a entrada no ensino superior. Só se fosse por um outro programa do governo ou por um outro financiamento que fosse mais vantajoso, pagando ou não. A maioria da turma tinha financiamento pelo FIES ou por um outro programa. Bom, eu não sei se isso vai afetar as pessoas que já contrataram financiamento antes de ter acabado a carência. Mas preocupa a maioria, né? Porque a gente já preocupa o fato de você ter que pagar depois, mesmo com carência ou sem carência. Fica um certo medo se você vai conseguir pagar. Existem alternativas ao FIES. Algumas instituições propõem o próprio financiamento, enquanto os bancos competem entre si para ter uma taxa de juros atrativa. Mas é preciso ficar atento para não cair em armadilhas. Financiamento bancário é sempre uma opção. Só que esse tipo de financiamento cobra uma taxa de juros bem mais alta que a taxa cobrada pelo FIES. Enquanto a taxa cobrada pelo FIES gira em torno de 6,5% ao ano, a taxa cobrada pelos bancos gira em torno de 30% ao ano. É uma diferença considerável. Nesse caso, o estudante ele tem que priorizar o término dos estudos, evitando ao máximo os gastos supérfluos. O ensino superior é fundamental para o desenvolvimento de um país. Por isso, financiar é uma opção válida. Porém, fique atento. Compare preços, prazos e taxa de juros. E, principalmente, poupe durante a graduação. De onde vem a sua roupa? Nos bastidores do mercado têxtil, a mão de obra pouco valorizada trabalha dia e noite para confeccionar o que você veste. Confira na reportagem de Thalita Gentil o drama das costureiras reféns do trabalho escravo. Você já parou para pensar em quem faz a sua roupa? Submetidos a jornadas de trabalho de até 20 horas por dia, os costureiros sustentam o mercado de varejo. E muitas vezes, o custo de uma roupa vai muito além do que é colocado na etiqueta de preço. É o que explica a costureira Eliane Mendes. Dependendo do tipo de peça que você faz, é X. Mas às vezes aquele valor não compensa o tempo que você gasta para poder fazer uma peça, né, pelo preço que eles dão. Então, muitas vezes não dá. O designer Douglas Tavares adverte que é necessário que o consumidor desperte para o ciclo de exploração no qual está indiretamente envolvido. Tem crescido muito, apesar do século, a gente está no século XXI, tem crescido muito o trabalho escravo, né, o trabalho análogo à escravidão,
Tanto que em 2013 começou mais esse movimento a chamar mais atenção quando um prédio em Bangladesh caiu, desmoronou, matando mais de 1.100 pessoas. Então começou a ter a mídia começou a direcionar para esse negócio das empresas que fazem trabalho escravo. Então as pessoas começaram a se informar mais de quem faz a minha roupa, e aí começou vários ONGs, né, lutando contra isso, o Greenpeace, agora tem o Fashion Revolution, que todo ano eles fazem uma semana de conscientização, se perguntando quem faz a sua roupa. Por mais que a Lei Áurea tenha criminalizado a escravidão em 1888, ainda existe trabalho escravo no país. De 1995 a 2014, mais de 47 mil brasileiros foram resgatados da situação da escravidão. É muito comum a prática de trabalho escravo no nosso país. E é um trabalho escravo que se diferencia muito do trabalho escravo do passado. Por quê? Quando a gente pensa no trabalho escravo, a gente pensa em quê? No negro, naquela pessoa que veio da África, obrigada a trabalhar aqui, que ele era comprado pelo seu dono. Hoje em dia não. Hoje em dia qualquer raça, qualquer etnia pode ser escravizada e ela pode ir querer trabalhar, ou seja, ir voluntariamente trabalhar e chegar lá e falar: meu Deus, eu estou presa agora no galpão confeccionando roupas o dia inteiro. Ramo da indústria têxtil tem muita escravidão. Tem lojas como a Zara, Riachuelo, Renner, Osklen, que já tiveram condenações ou denúncias da prática de trabalho escravo na atualidade. Com o lucro sendo a maior preocupação dos comerciantes, é dever do consumidor se posicionar e não consumir mercadorias que utilizem mão de obra escrava na confecção. Você é desses que utilizam um aplicativo de mensagem só para enviar vídeos e emojis? Então, que tal mudar esse hábito? Saiba como usar o WhatsApp a seu favor, literalmente. O lançamento da obra aconteceu na última quinta-feira, dia 29, e contou também com a presença de personalidades famosas. Quem pensa que o WhatsApp é só distração se engana. O aplicativo também pode ser útil para a área de negócios. É o que mostra o jornalista e empresário Bruno Chateaubriand e a escritora Márcia Dzurtzer no livro Como Usar o WhatsApp a Seu Favor. O lançamento do livro, que foi no Hotel JW Marriott em Copacabana, contou com a presença de celebridades. O ginasta Diego Hipólito e a socialite Narcisa Tamborindeg prestigiaram o evento e falaram sobre o livro. Acho que todo mundo está muito ligado no WhatsApp, né? Tipo, antigamente não é só pela questão de conversa, toda a comunicação que tem, que envolve. Que quem não é viciado em WhatsApp? Todo mundo é. Então eu vou ler esse livro como quem vai comer um brigadeiro. Um dos escritores do livro, Bruno Chateaubriand, falou sobre o surgimento da ideia de abordar a importância de saber utilizar o WhatsApp, sem ser um escravo da ferramenta. Foi de uma postagem numa rede social, em abril eu coloquei no meu Facebook, e aí falei, comentando sobre como as pessoas estavam usando essa ferramenta, que às vezes era muito invasivo, e aí dali vieram os comentários, as pessoas comentando: ué, por que você não escreve um livro? Nesse comentário, o responsável pela publicação de livros da 3R, ele estava lá, ele está no meu Facebook, ele falou: Bruno, vamos fazer esse projeto, vamos fazer esse livro, escreveu já lá. E aí uma amiga minha falou: faz um livro, que é a Andréia, até personagem do livro. E aí a Márcia me ligou no dia, eu falei: gente, tá tudo funcionando para isso. E aí tocamos esse projeto, um projeto que deu certo, foi rapidinho, em 7 meses da ideia inicial até o dia agora do lançamento do livro aqui no Rio de Janeiro. A escritora Márcia Dzurtzer falou sobre como foi escrever o livro. O livro, a gente não quis ditar regras, então a gente ouviu 30 personalidades e elas apontam caminhos de como usar esse aplicativo, que faz parte da vida de todo mundo, né? O público, que também prestigiou o lançamento do livro, falou sobre o que esperam da leitura. O Bruno, que é uma pessoa totalmente ligada, né? Sabe, uma pessoa que tudo que ele faz muito bem feito. Então eu tenho a maior expectativa que vai ser o maior sucesso, entendeu? E que vai ser uma grande solução para os grupos, entendeu? Do WhatsApp. Não existe uma regra, né, para você usar o WhatsApp, enfim. Cada um usa de um jeito, então é interessante ver do ponto de vista de outras pessoas, ainda mais jornalistas que têm, né, uma visão da sociedade bem peculiar, sobre isso, sobre o comportamento e que dicas que eles dão, enfim. O Brasil é considerado por muitos o país do futebol, mas mesmo assim o futebol feminino ainda busca formas de ser mais valorizado. Veja na reportagem de Nicole Paiva quais as principais dificuldades que as meninas enfrentam antes mesmo de entrar em campo.
Ele entrou nas Olimpíadas como esporte de exibição. Já chegou até a ser cancelado por falta de participantes. Apenas em 1808 ele se tornou um esporte oficial. E apesar de mais de um século de existência, não consegue a popularidade desejada, principalmente aqui no Brasil. Apesar de ser uma das atividades mais praticadas pelos brasileiros, o futebol feminino não tem o mesmo cuidado, investimento e o patrocínio para se igualar ao masculino. É o que diz a atacante Adriana Lopes. A situação do futebol feminino ela é precária. Eu acho que, primeiramente, tem que haver um carinho maior pelas jogadoras, porque a gente tem uma vida extracampo. E se a gente tivesse um investimento, um patrocínio, alguém que visasse, que tivesse carinho pelo trabalho das meninas, eu tenho certeza que a gente chegaria muito perto, ou até ultrapassaria, sabe, os masculinos. Pela desvalorização que as mulheres sofrem aqui no Brasil, segundo a zagueira Jennifer Silva, só indo para a Europa que ela poderá ter a chance de viver somente do futebol, sem precisar de outros trabalhos e assim ter uma vida melhor. Aqui no Brasil eu acho muito difícil a gente ter uma vida só para o futebol, porque não tem aquela valorização toda. E já, pelo menos eu particularmente, penso em jogar lá na Europa, jogar em time grande, porque aí sim eu posso pensar em ter uma vida só para o futebol, porque lá é tudo diferente, a estrutura é maior e as coisas são muito mais sérias do que aqui no Brasil. Então eu vejo que lá na Europa é o ponto sim, é o caminho certo de ser uma jogadora profissional e buscar coisas maiores para a nossa vida. O campo, a rede, o número de jogadores, nada muda. E ainda assim, o futebol feminino continua sofrendo com as dificuldades e o preconceito, de acordo com o treinador Mário Jorge. Aqui no nosso país, existem várias meninas que jogam muito mais do que os masculinos, os homens, mas só que não são valorizadas, entendeu? O preconceito impera também no nosso país. Acham que elas não têm muita técnica, entendeu? E são, às vezes, melhores do que vários homens que a gente vê por aí jogando. Enquanto isso, nomes como Marta, Debinha e Formiga carregam a bandeira da esperança para o futebol feminino brasileiro. Elas mostram a cada dia para o mundo que a bola no pé da mulher também é arte. O Grêmio Futebol Porto Alegrense conquistou o título da Taça Libertadores da América na última quarta-feira, dia 29. A equipe do técnico Renato Portaluppi venceu o time do Lanús da Argentina pelo placar de 2-1. Com a vitória, o Grêmio é tricampeão da competição, se igualando a times como Santos e São Paulo. Agora o tricolor gaúcho começa os preparativos para jogar o Mundial de Clubes em Abu Dhabi. E nesse clima de esporte, o TV Uva Notícias se despede. Se quiser conferir nossas edições anteriores ou conhecer outros programas, acesse o nosso site uva.br/TVUva. Um bom fim de semana a todos e até a próxima edição. Música